Agora, Júnior, Pode falar. eu queria falar um pouquinho do Elon Musk, que eu acho dessa treta. Sim. Eu ia falar o seguinte... E eu já vou falar pra galera que daqui a pouco a gente lê os superchats, tá? A gente tem muito superchat aqui, a galera tá mandando. Não é que eu tô ignorando vocês, daqui a pouco eu começo a ler. Tanto o Elon Musk quanto o Trump têm razão no momento que eles estão criticando um ao outro. Porque os dois cometeram erros graves. Qual que foi o erro do Elon Musk? Apoiar o Trump. Não, o Elon Musk, ele queria subsídio pro setor elétrico, pro mercado de energia limpa. Ele nunca deixou de ser um woke ambiental. Então ele queria que o Trump continuasse subsidiando o carro elétrico da Tesla. Aliás, todas as empresas cara dele... da área da tecnologia, um verdadeiro... ele é engenheiro, ele é um cara que trabalha com inovação, é óbvio que ele vai querer energia limpa. Mas aí, por que tem que ser subsidiado? Se aquilo tem sustentação Não, econômica... acho que tem post do Trump pedindo o fim do subsídio, porra. Tem post do Musk, inclusive indicando que os concorrentes dele mamam mais o subsídio do que ele, inclusive. Que isso dá prejuízo pra ele. A postagem qualquer um faz. Não, mas, tipo assim, tem ele pedindo publicamente, inclusive tem demonstração dele que os concorrentes dele, não americanos, se beneficiam mais em market share do que o dele. Em relação. Porque, inclusive, geralmente, a maioria dos estados e municípios, eles têm cotas pras empresas. Lá nos Estados Unidos, não é X dinheiro pra qualquer carro elétrico. Eles permitem que a maioria das empresas, eles vendam X carros elétricos. E como ele já tem o domínio do mercado, o dele acaba e o cara acaba sendo obrigado a comprar qualquer outra marca, né? É. Só que o problema é que as empresas do Elon Musk sempre se fizeram com subsídio. Não, especialmente a parte espacial. Isso é 100% Claro, que isso subsídio, não né? dá lucro de nada. Isso é palhaçada. Ele hoje em dia mama mais do que a NASA. A empresa dele, como é o nome da empresa lá, recebe mais SpaceX. dinheiro. Não, mas aí eu vou defender o Elon Musk. Porque o Sergião me doutrinou várias vezes. Pelo amor de Deus, você não vai usar Sacani pra economia, né, cara? É claro que eu vou. Não, é ciência, não é isso? É ciência. O que o Sacani mostrou? Ele mostrou que a NASA tinha um plano, entendeu? De incentivo para várias empresas. Por quê? Porque você não pode depender de uma empresa só. Não, pô, o americano chegou a pagar a Rússia, porra, pra mandar satélite. Exatamente. Tava nesse sentido. Os Estados Unidos o pagou a ônibus Rússia, espacial porra. explodiu e deixou a NASA na mão. E não tinha outras empresas pra Eles fazer esse pagavam trabalho. a Rússia, porra. Eles pagavam o governo russo, Pra porra. buscar os astronautas da estação espacial. Você não acha humilhação os Estados Unidos pagar o russo, não? O que a NASA fez? Ela lançou um programa e assim, e tinha por exemplo, a Boeing tava lá, tá? Lockheed, todos eles. A Lockheed Martin, tinha todas essas grandes empresas estavam lá. E ela lançou um programa de incentivo, de criação para empresas. O Elon Musk foi uma dessas empresas. E ganhou. Mas não é que ele ganhou de muito, assim. É a mais eficiente. Cara. É a mais eficiente, a mais barata, a que consegue colocar em mais tempo. Tipo, sei lá, ele manda 300 satélites por ano. Mano, Cara, muito obrigado. Um cara com um poder desse, de eficiência, é claro que ele vai ter vantagem. É claro Teve que ele vai muita gente que, explodir. inclusive, que falou que era a briga do homem mais poderoso da Terra com o cara mais poderoso do espaço, não é isso? É. Então, assim, um cara que tem sozinho mais satélites do que um país como a China, entendeu? Esse cara, ele chegou lá e ele teve essas oportunidades, sim, de subsídio. As concorrentes dele também tiveram, só que eles não tinham a parte técnica que ele tinha. Ele desenvolveu essa história do foguete da ré, trouxe de volta o material, abaixou em 80% o custo. Ele revolucionou a indústria aeroespacial. Não, eu não sou... assim, que ele revolucionou o mercado é indiscutível. Olha, eu não sou psiquiatra, mas eu sou economista. Eu não sei explicar por que as pessoas têm fetiche sexual em serem rabadas pelo Estado. Agora, eu sei explicar por que subsídios não funcionam. O argumento do Sacani só está provando que eu tô certo, porque quando você tinha um monopólio estatal, você tinha roubo do dinheiro americano e uma ineficiência brutal a ponto de perder para um país comunista. Depois que você abre a concorrência, já tem um ganho de eficiência, mesmo ainda tendo subsídio. O que significa que se houvesse concorrência verdadeira, ou seja, a total ausência de subsídio e regulação estatal, aí você teria um setor espacial ainda mais eficiente sem roubar ninguém. Mas, obrigado por esse argumento. Não, tudo bem. Mas aí o ponto que o Sacani fala é o seguinte, que eles poderiam deixar somente a SpaceX lá e a SpaceX cobrar. Só que no dia que a SpaceX tivesse um problema, como nessa treta do Musk, por exemplo, se o Musk falasse assim, então tá bom, vou dar a questão de descontinuar toda o projeto. Toda a questão da... Deixa eu fechar essa porra e acabou. Da missão lá, de 2030. Acabou. Entendeu? Acabou. Não tem mais a agência espacial, não tem mais a estação espacial, não tem mais gente recebendo comida, mantimentos na estação. Acabou tudo. E se acabar tudo daí? O mercado não quis. O mercado prefere... Não, então, ele disse o seguinte, que a ideia era... O mercado prefere uma ferrovia. Não pode depender de uma empresa só, porque aí também a SpaceX podia virar monopólio.
Não, como é que vai virar monopólio a não ser que exista uma barreira legal na entrada? Monopólio por eficiência, cara. Não, isso não existe. A maioria das Isso não empresas existe. hoje... De jeito nenhum, seria não por eficiência, existe. ser monopólio porque foi o único que contratou com o Estado, não é isso? Exatamente. A única maneira de existir monopólio é quando existe barreira legal à entrada. Isso é Murray Rothbard. Enquanto houver a liberdade de concorrência, os empresários vão calcular se é viável concorrer com a empresa que está hegemônica no setor ou não. Isso já faz parte do processo de como é que vai concorrer com uma empresa que o cara da Amazon já não disse que vai mandar mais satélites do que ele, como é o cara da Amazon lá? O cara da Amazon, Bezos? O Bezos já disse que mas ele não tem empresa. Tá pelo menos uns 10 anos atrasado, sim, né? Não importa. E a China não disse que vai mandar não sei quantos mil satélites. Tem vários caras A China tá atrasada, mas tem gente consegue fazer o que Mas tem gente correndo atrás ou não de fazer a porra de órbita baixa ou não? Tem, mas aí você tá falando do caso da China. A China é um país, né? E a China tem dinheiro infinito. Empresas chinesas, mas o próprio cara da Amazon tá buscando parceiros e diz que em 10 anos vai concorrer. Não vai, cara. Inclusive, quando você lança alguma coisa, você tem uma vantagem absurda, porque pro cara copiar você é mais difícil. Quanto mais tempo você operou, o cara já sabe mais coisas que você conseguiu, seu modelo de negócio é mais conhecido. Mesma coisa de mineração de Bitcoin. Quando você lança uma mineradora nova, aquilo é uma coisa que não tem como concorrer. Em 6 meses, bicho, o cara já desmontou, já sabe como é que faz, meu irmão. O Elon Musk, ele recebeu, o primeiro contrato dele foi de 2 bilhões. Foi aquela história lá que ele comprou os mísseis, né? Quis comprar os mísseis da Rússia, a Rússia não quis vender. E ele começou a construir, depois disso, ele construiu do zero. Fez o primeiro, explodiu, o segundo explodiu, o terceiro explodiu, só podia lançar 4. Que era, no último deu certo, tá? E aí sim ele ganhou mas ele botou dinheiro dele. Ele não ganhou dinheiro pra sair queimando pra ver se funciona. Não, ele dinheiro botou dele, dinheiro de investidores, não é isso? Dinheiro dele. De investidores. Existe o dinheiro era dele, o dinheiro era do negócio do PayPal. Isso, mas teve outros sócios, tinha dinheiro de anjo, tinha a zoa toda, da empresa, mas que ele controla. Dinheiro dele também. Esse dinheiro era dele 100%, esse dinheiro, a SpaceX é capital fechado até hoje. Quem tem dinheiro no capital aberto é a Tesla. Isso, mas capital fechado com um monte de donos. Ele não é o dono único do negócio. Ele é 100% da SpaceX, ele é 100%. Não tem anjo, não tem porra nenhuma. Não tem anjo, não tem investidor, não tem nada. Rapaz, eu acho bem difícil, velho. A maioria desses caras altamente qualificados. Então, ele botou dinheiro dele. Você acha que tem dinheiro, a porra toda que não tem equity nenhum nessa porra? Ele não quis. Ele não aceitou. Ele botou dinheiro dele. Rapaz, é muito difícil ter executivos. Esses caras altamente qualificados. Você botar um cara desse pra trabalhar 20 horas, 10 horas por dia pra uma porra sem oferecendo um equity. O cara é quase impossível, velho. Mas no começo, ele fazia isso de ser o engenheiro-chefe. Esse cara, inclusive... Ele assinou todos os projetos no começo. Ele teve que atrair os caras mais pica da Boeing, da Lockheed, de dentro da NASA, de uma porrada de universidade, largar a carreira acadêmica e vir trabalhar com ele. Não teve ou não? Teve. Como é que esse cara atrai esse cara se não oferecer equity ao cara? Ele ofereceu... Você entendeu o que eu tô dizendo? Ele ofereceu um pagamento, não porcentagem da empresa. Ou seja, pagamento porcentagem do contrato. Ou seja, quanto de mão de obra qualificada foi tirada do setor produtivo da economia para fazer palhaçada espacial? Palhaçada espacial? Palhaçada espacial. Como assim, Me fala como que as palhaçadas, as piruetas do Elon Musk no espaço verteram para o aumento da qualidade de vida da população. Gerar a internet ubíqua. A internet em qualquer lugar do mundo agora. Meu Deus. A gente não tem nada de precisão, nada de eficiência sem os satélites do Elon Musk. A gente não tem agronegócio, depende disso. O GPS existe sem Elon Musk, porra. Não, sim. O GPS é uma coisa, o sistema, mas quem é que tá colocando os satélites pro sistema usar é o Elon Musk. Não, o GPS, o sistema do GPS já existia antes dele. Sim, eu tô dizendo assim. Que mesmo que não lançasse nenhum GPS, ele não é a órbita baixa que tem que ficar trocando toda hora. O uso do GPS é lá em cima, não é isso? Eles são trocados a cada não sei quantos anos, não é isso ou não? Sim, mas os satélites, na quantidade que precisa, entendeu? Quem coloca, quem faz esse serviço? Ele tá gerando a internet ubíqua. Isso aí eu concordo. Inclusive, o cara que tá em qualquer barco, em qualquer lugar do mundo, conseguir acessar a internet da banda lá, isso aumenta a produtividade de todo mundo no mundo ou não? Com certeza. Não, então, como eu falei, tudo que hoje usa a parte de precisão, a indústria de precisão, o agronegócio de precisão, tudo isso depende do Elon Musk. Tem fazendas que podem não comprar o Starlink. Antigamente tinha internet da Hughes, eu não sei se existe no Brasil ainda, que é uma rede bem mais alta que a dele, só que a dele é melhor, é mais barato e funciona em qualquer lugar, não é isso? O que vocês não estão vendo é que eu não estou falando mal de satélites, eu não estou falando mal de GPS, eu estou falando mal da SpaceX. É óbvio que eu gosto de GPS. Eu sou aquele cara que não consegue ir daqui até a casa do vizinho sem GPS. Eu adoro GPS. Eu gosto muito de TV a cabo, de tudo que usa satélite. Eu sou fã da tecnologia. O que eu sou contra são subsídios. Então, existem várias empresas de satélites, de foguetes que são úteis. O princípio da subsidiariedade que a igreja defende. Peraí. Não é isso? Não, peraí. Não, a igreja não defende roubo. A igreja não defende roubo. A igreja não defende matar a virtude empreendedorial para financiar a ineficiência. Não existe nenhuma encíclica de papa nenhum defendendo subsídio para vagabundo. Então, o ponto é o seguinte.
Você pega várias empresas de satélite, não vou saber citar o nome exato, mas existem muitas empresas privadas que se financiaram com IPO, com Venture Capital, que não precisaram ficar mamando em subsídio. Mas ele não teve um subsídio direto. Ele fechou um contrato fechando prestação de serviço. Esse contrato foi só quando ele conseguiu provar que já estava apto a executar isso e ele entregou o satélite na órbita. Contrato com quem? Com a NASA. Então, com o governo, porra. A Amazon também. A Amazon só existe devido a contrato do governo americano. Esses pontos estratégicos, como você deve saber, a questão da exploração espacial, armamento de inovação com precisão tecnológica, tudo isso é feito com um contrato com o governo. Leia um livro do Murray Rothbard chamado Ciência e Governo. Ele explica exatamente que o próprio Pentágono fez um estudo mostrando quanto da tecnologia usada nas armas mais avançadas do Pentágono, DARPA, mísseis, o cacete todo militar. E aí o próprio estudo do Pentágono concluiu que a maior parte das tecnologias, e principalmente aquelas que são mais úteis para a defesa militar, vinham de inovações espontâneas na indústria privada. Certo, agora, mas o governo era o cliente ou não? O governo pode... É o cliente por quê? Porque existe um monopólio forçado da defesa. As empresas privadas de segurança são altamente reguladas. Aí entra um outro economista, o Frederic Bastiat. Ele fala, nós temos que saber, como bons economistas, diferenciar o que se vê e o que não se vê. Se não existisse regulação do Estado, existiriam exércitos privados, existiriam empresas de exploração espacial privadas e a tecnologia militar e espacial estaria muito mais avançada do que com esse bando de ineficientes, mamadores de teta. Então é claro que o governo sendo o principal cliente vai ter um monte de empresas orbitando o governo, mas qual é o resultado disso? O governo sendo ele capaz de produzir, de promover a segurança nacional? Não, por isso que eu sou ANCAP. Eu defendo a privatização da segurança nacional, eu sou anarcocapitalista. Não, eu pensei que na questão do governo de segurança você defenderia. Não, aí é minarquismo. Território, fronteiras. Não, você vai pegar a coisa mais importante, que é o armamento e a defesa das fronteiras, vai botar na mão do monopólio, que é quem tem as armas manda. Aí é quem tem as armas manda. Você existe pro Estado ou o Estado existe pra você? Quem existe pra quem? Quem tiver as armas vai decidir, não é isso? Ou não? Claro. Você tem que ter as armas também. Você chega pra um cara que tem um monopólio. Governo ter mais armas ou a população? Quem tiver mais armas vai mandar, não é isso? Então, aí olha por que o cara que defende o Estado mínimo é burro. Porque você chega, ó, o cara é um monopolista da justiça e das armas. Aí você fala, com licença, senhor monopolista da justiça e das armas, você pode, por favor, deixar eu ter a minha iniciativa privada em paz? Aí o monopolista da justiça e das armas vai falar, não. Por que não? A Califórnia é um desarmamentista, não é? É. A Guarda Nacional da Califórnia, pesquisa na internet aí, tem artilharia, tem tanque, tem helicóptero, tem caça, não é isso? Isso. Eles estão se defendendo de quem? Do governo central, não é isso? Não é isso? Até o estado da Califórnia, que é desarmamentista, pra ele quer tanque, canhão, artilharia, munição pra caralho, não é isso? O Brasil não tô tinha de fuzil, não. Tô falando de fuzil, não. Tô falando de caça. Caça, helicóptero de combate, tanque. Tipo assim, a Guarda Nacional de Estados Americanos, como a Califórnia, rapaz, tipo, a força que esses caras têm é comparável rapaz, é capaz dos brinquedos lá serem superiores às forças armadas desse país, velho. E a questão, você acha que quem é mais rico, o Brasil ou a Califórnia? Quanto é que você acha que é o PIB da Califórnia? A Califórnia tem o PIB maior que a França. A Califórnia é o segundo maior PIB, né? Se fosse um país, meu irmão, qual a população de um lugar desse? É uma riqueza absurda, velho. A riqueza absurda. Beleza, agora, acabou? Tem mais uma pergunta aí? Estamos liberados? Tem uma pergunta como o Brasil tinha isso. O Brasil tinha força pública. A força pública era comandada por oficial general, tinha canhão, tinha aviação militar. Getúlio cortou na Revolução de 30. Esse canalha desse Getúlio Vargas que o Rubão lambe o saco dele, acabou com a força pública. Getúlio Vargas não é bom, não. Isso deve ser verdade. O Rubão... Getúlio Vargas não... Acabou São Paulo, velho. Acabou, né? Inclusive, São Paulo se revoltou pra que a lei fosse cumprida e se lascou, não é isso? Diga aí, tem uma pergunta ou acabou? Estamos liberados? Vamos de perguntas.